O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Bem-vindos ao Porque Se Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje, à boleia de um e-mail de uma ouvinte, vamos falar da mentira nas crianças. O que distingue a fantasia da manipulação e, sobretudo, o que é que os pais podem fazer. Olá, Eduardo. A partir de que idade é que uma criança é capaz de mentir de propósito? Olá, Judite. Quando é muito pequenina, muito pequenina, e diz à mãe: não gosto de ti. Pronto, resolve logo as coisas. E à escala da política costuma-se dizer que quem nega afirma duas vezes, não é? E portanto, quando não se sobem os impostos, sobem-se logo duas vezes. Quando se diz não gosto de ti, está-se a dizer exatamente o contrário. Mas, Judite, eu tenho medo que os pais, compreensivelmente, fiquem muito preocupados quando veem um filho a mentir. Mas eu não quero pôr asas de anjo às crianças, mas gostava de chamar a atenção para um pormenor. Eles, às vezes, quando estão a contar uma história e têm uma imaginação solta, levantam voo e quando dão conta já estão a pôr uma pitada de criatividade naquilo que estão a contar e, portanto, tecnicamente não é a verdade milimetricamente como aconteceu, mas muito longe de estarem a mentir. Outras vezes não, outras vezes é quando chegam a casa e aconteceu uma nota assim, um episódio feiote na escola em que eles não estiveram bem e dão ali um pó de arroz muito especial e não o fazem no sentido de serem falsos, frios e manipuladores, fazem porque se sentem um bocadinho encurralados, com medo e quando dão conta no impulso disseram aquilo que em condições normais não diriam e depois já não têm cara para desfazer aquilo que disseram e é nessas alturas que as mães, à beira do ataque de nervos, dizem que se eles teimam que o preto é branco, depois não desfazem, por mais que todos os argumentos lógicos vão no sentido contrário. Regra geral, eles não mentem. Não mentem mesmo, fazem aquelas asneirolas típicas, os adolescentes. Agora, coitadinhos, já nem podem fazer isso, porque com as plataformas os pais sabem as notas. De antes ainda tentavam falsificar uma assinatura ou outra, que era para os pais não terem um ataque de nervos. Mas eles não mentem, só quando fazem asneiras. Agora, aquele mentir calculista, que no fundo nós implicitamente definimos como... enfim, aquilo que caracteriza más pessoas, não é tão frequente, não acontece assim. Há uma diferença entre a mentira aos 4 anos, aos 8 anos ou quando se é pré-adolescente. São mentiras diferentes. Mais ou menos, dito. Há aqui um indicador que eu acho delicioso, é que um mentiroso encartado mente tão completamente que os pais são completamente embrulhados nisso. E, portanto, só por aqui os pais podem ficar descansados porque, regras geral, mas fazem um figurão. Dizem sempre que têm um dedo que adivinha, porque percebem que quando um filho está ali a dar um jeitinho muito pessoal a uma realidade, só falta ter a acender e a apagar um letreiro na testa a dizer não é bem assim, mas pronto.
e, portanto, as mães adivinham logo. Portanto, quando eles são os miúdos que nós conhecemos, são sempre muito trapalhões, nem sequer são capazes de falar para nós, a olhar-nos nos olhos, porque têm a noção que então as mães têm, enfim, puxam para si essa capacidade de ler olhos, de ler alma, de ler tudo, e eles ficam ali tão embaraçados que não sabem o que é que hão de fazer, mas o indicador é este, são tudo menos frios, e como são boas pessoas e percebem que estão a magoar a mãe e o pai lá no fundo, são trapalhões quando mentem. Que peso é que tem o exemplo que ouvem em casa? Por exemplo, aquelas mentiras, digamos, sociais. Olha, diz que não estou em casa, por exemplo. Sim. Eu lembro de uma vez estar em casa e um dos meus filhos atendeu uma pessoa muito importante que queria falar comigo e esqueceu-se de que estava ao telefone e virou-se para mim e disse-me: pai, agora eu digo que te estás ou que não estás. E eu fiquei muito envergonhado. Não tem um peso muito grande. É evidente que há aqui algumas coisas que são importantes. Eu acho que é importante percebermos, sem que isso seja uma responsabilidade acrescida para nós, que os nossos filhos aprendem fundamentalmente com aquilo que nós fazemos. Uhum. E, portanto, quando a mãe ou o pai pedem, seja o que for, a um ou ao outro, e pedem por favor, eles naturalmente aprendem a fazer as coisas do mesmo modo, ou a agradecer. Portanto, a delicadeza, a amabilidade aprende-se também quando se vê. E estas coisas também, não é dito. E, portanto, quando eles percebem que a mãe e o pai, seja em que circunstâncias for, falam verdade, evidentemente que eles falam verdade, e aquilo que nós observamos inúmeras vezes, mas inúmeras, digo, são aquelas mães com orgulho, e eu percebo muito bem o orgulho, aliás, dizem: o meu filho não mente, que é uma maneira de dizer: calma, ele pode ser um miúdo, pode ser um rapazola meio desajeitado, meio distraído, etc. Mas chegada à altura de eu lhe perguntar o que é que aconteceu, tem esta segurança, que eu acho que é uma segurança absolutamente preciosa, que só se tem quando os pais vão dando este exemplo a torto e a direito ao longo do crescimento deles. Uhum. Sim. E como é que se repreende uma mentira sem colar à criança o rótulo de mentirosa? Gente, eu acho que devia ser proibido o rótulo de mentiroso em relação a uma criança em todas as circunstâncias, porque é uma maneira de o estigmatizar e dizer que é manifestamente má pessoa. E eu gostava que ficasse claro que mesmo em circunstâncias raríssimas, e eu sublinho raríssimo, em que uma criança mente, ou um adolescente, e mente aí já de uma forma mais rebuscada, mais calculada, mais produzida, muitas vezes falo porque se sente muito mais sozinho do que pode parecer, ou às vezes sente que foi aprendendo a manipular as pessoas, e quando repara já não consegue viver sem isso. Portanto, significa que está mais adoentado do que pode parecer. Agora, mentiroso eu não gosto. Percebo que os pais reajam aflitos e de cabeça quente no primeiro momento digam isso, mas vale o que vale, só vale isso. Os pais também têm direito a ter a cabeça quente de vez em quando, mas eu acho que devia ser proibido, porque nas entrelinhas significa: ele não é tão boa pessoa como eu gostava de ser, que é uma maneira que ele fosse, que é uma maneira de nós dizermos, por outras palavras, não é tão meu filho como eu precisava que ele fosse. Isto para uma criança é um murro no estômago de uma violência tremenda. Dá uma carga de desilusão, digamos, a esta frase. Sim. Às vezes, mais do que desilusão, de decepção. Eu, no final de contas, sou uma decepção para os meus pais, não sou o melhor do mundo deles, e isto é uma coisa, fica nova difícil. Depois não se esquece muito facilmente, e há pais que às vezes, no meio do desespero, ou da maneira como não entendem um filho, às vezes não o dizem uma vez, dizem duas ou três, ou quando uma criança está a falar a verdade, vêm de lá com de certeza que tu ouve um dia e de repente repetem outra vez a palavra mentiroso,
isso deixa-me sempre muito, muito preocupado, porque os pais não têm noção disso. Mas naquele calor de uma briga, mas é um bocadinho violento. Magoa muito. Fica a nota. Eduardo, vamos de fim de semana. Encontramos-nos na segunda-feira com mais um tema. Até lá, um grande abraço. Obrigada, bom fim de semana. E um bom fim de semana para si também.